Bem, nós sabemos que de uma maneira muito maravilhosa, Deus chamou pessoas para formar a igreja, eclésia, os chamados, os convocados, chamados para fora deste sistema mundano, para fora deste caos que o pecado trouxe para os homens, chamados para viver em santidade, chamados para anunciar onde está a luz, a verdade, a água viva, chamados para serem salvos, chamados para sermos parte da família de Deus e participarmos da alegria da vida eterna. Sim, nós vemos que a igreja estava no coração de Deus. Nós vemos que a palavra igreja vemos poucas vezes no Novo Testamento, mas nós vemos que ali na cruz, Jesus deu a sua vida, quando Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ali na cruz, quando Jesus deu a sua vida, Ele disse, está consumado. Nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Nesta expressão, está consumado, Jesus estava dizendo, a obra da redenção foi consumada. A pena dos homens, por causa dos seus pecados, esta pena foi paga. Os homens podem ser livres, podem ser salvos, podem ter os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E então, estes nomes, e então este rol de pessoas que creem em Deus, que creem no Messias, Jesus de Nazaré, que entregaram suas vidas a Deus, eles começam a formar, ou eles fazem parte desta chamada a Igreja Triunfante do Senhor. Não a igreja apenas como placa, como nomes, num rol de membros, mas a igreja dos salvos, a igreja daqueles que venceram, daqueles que estão vencendo e daqueles que ainda virão e haverão de vencer. A igreja nasceu ali na cruz, quando o lado do Senhor foi perfurado por aquela lança do soldado, saindo ali do seu coração sangue e água. É sangue e água os elementos do nascimento. Quando uma criança nasce, nós vemos ali água do líquido amniótico, sangue ao romper ali a placenta. Nós vamos ver que no nascimento esses dois elementos ali estão. A igreja nasceu ali na cruz, nasceu com a morte de Jesus, nasceu com dor do nosso Senhor, com um grande brado quando Ele expirou, dizendo, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. E a igreja aguardou a ressurreição do Senhor. E quando Jesus ressuscita, aparece aos discípulos e lhes dá uma ordem, fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam do alto a promessa de meu Pai. E os discípulos ficam, 120 ali estão, aguardando a descida do Espírito Santo. Deus conosco, Deus habitando em nós, Deus presente, não de vez em quando, mas em todo o tempo. Não existe riqueza maior, não existe algo mais maravilhoso do que o próprio Deus habitando em nós, no nosso corpo, tão simples, tão pequeno, Deus em nós, Emanuel, Deus conosco. E o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, quando estavam ali 120 reunidos. Eles ouviram um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa. E em seguida apareceram distribuídas sobre a cabeça de cada um deles línguas de fogo. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Falavam das grandezas de Deus, falavam com poder, falavam com calor, falavam com ousadia, falavam com vida, falavam testemunhando, com um brilho nos seus olhos, com uma alegria em seus corações, com poder em seus lábios, poder em suas mãos. E eles saem dali anunciando Jesus, Yeshua de Nazaré, como Messias prometido, o Cristo de Deus, o Salvador. Nasceu a igreja.
A igreja nasceu com oração, a igreja nasceu com um barulhão de glória, a igreja nasceu com línguas de todos os idiomas. A igreja nasceu não apenas para o povo de Israel, para o povo judeu, mas a igreja nasceu para todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, Deus deu, e então a igreja nasceu. E nasceu forte, nasceu saudável, nasceu cheia de poder, nasceu operando sinais, maravilhas, curas, ressurreição de mortos, libertação de demônios. A igreja ali nasceu em Jerusalém. Se espalhou por Judeia, Samaria e alcançou até os confins da terra. Alcançou através de pessoas, de homens e mulheres cheios de amor, cheios do Espírito Santo. E a igreja foi, tendo recebido o Ide do Senhor. Mas nós vemos que logo no início, quando o apóstolo Paulo está pregando em Antioquia, junto com Barnabé, alguns irmãos vieram de Jerusalém e começaram a dizer que aqueles cristãos que foram batizados, que eram gentios, eram gregos, eram romanos, eles teriam de se circuncidar para serem salvos. E se eles se circuncidassem, eles deveriam guardar toda a lei. Então Paulo disse: não é assim. Quando Pedro estava pregando para Cornélio e a família de Cornélio, Deus não mandou que eles fossem circuncidados. O Espírito Santo veio sobre eles. Eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Deus os aceitou sem necessidade de circuncisão. Não precisa de se tornar judeu, não precisam de se circuncidar. Isso está no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 10, ali Cornélio e a sua família foram salvos, receberam o Espírito Santo. Deus preparou Pedro através de uma visão para compreender o que Deus estava fazendo. A visão de Pedro foi muito clara. Era perto de meio-dia, ele estava com fome e enquanto lhe preparavam o almoço, na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. Pedro subiu ao terraço para orar. E quando ele estava orando, ele teve uma visão. Ele viu como que um vaso descendo do céu e era um lençol, como se fosse um lençol atado nas suas 4 pontas. E aquele lençol se abriu e apareceram ali animais de toda espécie, animais selvagens, répteis, animal de tudo que é jeito, limpos e imundos, de acordo com a lei de Moisés. E ele ouviu uma voz que dizia: Pedro, levanta, mata e come. Ele disse: de modo nenhum, Senhor, nunca eu coloquei nada imundo na minha boca, não vou provar este alimento, jamais farei isto. E o Senhor disse na visão: não consideres imundo aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes. E então Pedro ouviu que batiam na porta. Eram soldados de Cornélio que vieram por ordem do anjo do Senhor buscar Pedro para ensinar sobre a salvação lá em Cesareia Marítima, uma cidade romana, uma cidade pagã onde morava aquele centurião. E Deus disse: Pedro, levanta e vai com estes homens, não duvide de nada, entre nessa casa, vai. E Pedro obedece, e lá ele tem uma grande colheita, porque naquela casa gentílica, ali estava Cornélio com toda a sua família reunida, com todos os seus amigos, vizinhos, e todos foram batizados com o Espírito Santo, sem circuncisão, sem se tornarem judeus, sem precisarem de rituais mosaicos, mas eles foram cheios do Espírito Santo.
E Pedro os batizou e contou na igreja aquilo que estava acontecendo. Desde o início na igreja, houve pessoas que queriam judaizar os cristãos, os gentios. Houve aquele grupo que foi lá em Antioquia e disse para os irmãos: vocês têm de se circuncidar. E Paulo e Barnabé disseram: não, vamos resolver esta questão. Vamos a Jerusalém, vamos fazer uma assembleia. E quem dirigia a assembleia era Tiago, irmão de Jesus, que era agora o líder da igreja em Jerusalém. Foi feita a reunião, está escrito ali em Atos, no capítulo 15. Foi feita aquela reunião e chegaram a uma conclusão pelo Espírito Santo. Não precisam circuncidar os gentios. Eles vão apenas se guardar de algumas coisas, da carne sufocada, de comer sangue e se abster totalmente da prostituição. Não precisam se circuncidar, não precisam se tornar judeus para serem cristãos, seguidores de Cristo. Então, na igreja, sempre houve uma tendência a judaizar, ao judaísmo. E o judaísmo traz um certo fascínio sobre as pessoas. É isso mesmo. Paulo escreve a sua carta aos Gálatas e ele diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para que vocês deixassem a obra do Espírito e voltassem atrás e entrassem na obra da carne? Quem fascinou vocês para que vocês pudessem se judaizar, querendo voltar aos rudimentos? Não prove isso, não come aquilo, não mexa nisso. Quem fez isto? Não foi o Espírito Santo, não foi Deus. Vocês estão equivocados, não é por aí que vocês devem ir, não é isto que devem fazer. Paulo fala sobre um fascínio do judaísmo. Realmente, quando as pessoas são religiosas, elas ficam fascinadas com rituais, com repetições, com coisas para fazer, com recompensas para receber. Mas Deus, Ele não tem esse propósito. Não é esta vontade de Deus para o seu povo, judaizar. O que significa judaizar? Naquela época era se circuncidar para guardar toda a lei. Mas hoje nós vemos igrejas que, às vezes, as pessoas querem fazer tudo, querem ser como um judeu, em todos os aspectos. Ora, podemos ter o toque do shofar, podemos ir a Israel, podemos visitar Israel, você pode até ter um talit, você pode até ter um kippá, você pode até ter coisas de Israel na sua casa, uma menorá, e lembranças de Israel, mas você não deve trazer estas coisas para a igreja, para o culto, como se, numa volta, como se isso fosse mais perfeito ou mais saudável. A igreja pode até comemorar as festas, a Páscoa, tabernáculos, Pentecostes, por que não? Ter um culto, ação de graças, ensinar o que significa, mas não perder o foco. O foco é Jesus. Jesus. Jesus no centro. Jesus entronizado. Jesus. Não devemos judaizar os gentios. Não devemos judaizar a igreja. É o que Paulo nos diz na carta aos Gálatas. Paulo vai dizer, olha, tem gente que não como isso, não como aquilo, não como carne de porco, não como camarão, não como isso, não como aquilo, porque é a lei, porque tem de ser assim, eu guardo o sábado e não o domingo. Então, pessoas que querem judaizar a igreja. Não é esta a proposta de Deus. O Senhor nos chama para nós seguirmos firmes o nosso chamado de amar as pessoas, de evangelizar, levar o Evangelho. Nós vamos ver que a igreja deve seguir firme no seu chamado, amando as pessoas como Cristo amou,
como Cristo ensinou, e orar por Israel com a percepção que o Espírito Santo nos dá. A relação, vamos ver a relação de Deus com Israel, é uma relação como de pai com filho, bem como de marido e mulher, como no livro de Oséias. Pai e filho, o Senhor vai chamar Israel de meu filho. Em Zacarias capítulo 2, versículo 8, o Senhor diz: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca a menina do seu olho. Israel é como a menina dos olhos de Deus, mas todo aquele que é nascido de Cristo, todo aquele que se torna um filho de Deus, faz parte do Israel de Deus, faz parte desta nação santa, deste povo escolhido, desta propriedade exclusiva de Deus, deste jardim fechado. Nós nos tornamos também a menina dos olhos de Deus. Não é preciso ser como os judeus e falar hebraico e ter um culto todo em hebraico, o judaizar o povo não é necessário. A beleza da igreja, o que Deus trouxe aos gentios, isso deve ser cultivado, isso deve ser colocado em prática. Como deve ser a nossa atitude em relação a Israel? Como Israel é o povo de Deus, jamais devemos ter ódio de Israel. Jamais devemos deixar Israel de lado e dizer: Deus trata com Israel, não quero saber de Israel, Israel rejeitou o Senhor. Não é assim. Devemos amar Israel, devemos compreender Israel, mas não devemos judaizar a igreja. Há uma linha tênue aí de separação. Judeu é judeu, gentio é gentio. Em Cristo somos um. Paulo diz: não há judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Somos todos um em Cristo. Ou seja, Paulo está jogando por terra os preconceitos. E ele está trazendo esse conceito maravilhoso de que Deus nos chamou de uma maneira especial para sermos embaixadores do seu reino aqui na terra, sem necessidade de imitar, sem sentir a falta de qualquer coisa, porque temos o Espírito Santo habitando em nós. Em Zacarias 1, de 14 a 17, nós lemos assim: e este me disse: clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel estará estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Deus não desistiu de Israel. Deus continua trabalhando por esta nação. É claro que Israel ainda não é santo. É claro que tem tantos judeus que estão no satanismo, na idolatria, no esoterismo, na ignorância, na cegueira, como era nos tempos do Antigo Testamento. Mas há aqueles que já creem em Jesus. Há aqueles que já tiveram um encontro com o Senhor. Há aqueles que já estão no reino de Deus, tendo a sensibilidade do que Deus está fazendo. Precisamos compreender como Deus está trabalhando. Ele trabalha com a igreja, Ele trabalha com o seu povo, mas precisamos compreender que Israel tem um momento muito especial na história da humanidade. Deus diz que a nação de Israel é como a menina dos olhos do Senhor. E nós vamos ver que podemos contemplar Israel como chave
quanto aos sinais da volta de Jesus. O retorno do povo à sua terra é um dos maiores sinais. Aconteceu 2000 anos depois. 2000 anos depois da ressurreição de Jesus. Israel voltar à sua terra é sinal. Olhar para Israel é contemplar as Escrituras sendo cumpridas dia a dia, preparando o cenário da volta de Jesus. Como deve ser a nossa relação com Israel? Como devemos olhar para esta nação? Com a mesma compaixão, com o mesmo amor que olhamos para todas as nações da terra, orando por eles, orando para que o Espírito Santo tire a venda dos seus olhos, orando para que venha a compreensão, para que venha o reino de Deus, o entendimento pelo Espírito Santo para os judeus, para a nação de Israel, para que nós possamos dar as nossas mãos, sendo um só corpo, um só povo, tendo um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que opera tudo em todos. Israel é nação separada por Deus. A igreja é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é o testemunho de Deus aqui na terra. A igreja foi levantada pelo Senhor para ser sal da terra e luz do mundo, para abençoar Israel e para abençoar as nações da terra, para trazer o entendimento em relação a Israel. Você sabe por que tantas pessoas têm ódio de Israel? Você sabe por que os árabes dizem que queriam varrer Israel do mapa, tirar completamente os judeus da terra prometida? Você sabe por que Hitler queria acabar com os judeus e matou 6 milhões de judeus nos campos de concentração? Você sabe por que tanto ódio de Israel? Esse ódio não vem das pessoas. Este ódio vem do nosso inimigo, o inimigo de Deus. Vem do mal, vem das trevas. Porque se Satanás pudesse riscar o nome de Israel de debaixo da face da terra, ele estaria dizendo para o mundo inteiro: Deus não existe. Olhem, Israel não existe mais. Não se cumpriram as promessas de Deus. A Bíblia, o que a Bíblia diz, não é verdade. Era isso que Satanás queria conquistar, tirando os judeus do mapa, destruindo esta nação. Mas no Salmo 124 nós lemos: oh, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, então os nossos inimigos nos teriam engolido vivos. Então a torrente teria passado sobre a nossa alma. Mas Deus nos livrou. Quebrou-se o laço do passarinheiro e nós nos vimos livres. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Deus cuida do seu povo. Deus cuida da igreja. E o nosso relacionamento é um relacionamento de amor, de oração, de bênção para Israel. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo assim: Senhor, reconheço que preciso de Ti. Preciso tanto aprender sobre os Teus caminhos, sobre a Tua palavra, sobre o Teu amor. Por isso, eu abro o meu coração. Eu Te peço perdão para os meus pecados e eu me entrego a Ti para viver em Tua presença todos os dias da minha vida. Recebe-me, Senhor. Usa-me, enche-me do Teu Espírito Santo e dá-me um coração novo e cheio da Tua presença. Eu me entrego a Ti para viver para a Tua glória, hoje e para sempre. Pai, e as pessoas que nos assistem e que precisam de uma bênção especial, conceda-lhes paz,
amor, suprimento, alegria, alegria de te servirem, de andarem em teus caminhos em todos os seus dias. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.